E aí, meus amigos, boa tarde. Vamos então começar com as nossas dicas, pequenas dicas bíblicas. Vamos abrir o texto aí em Mateus 9, no verso 2. E nós vamos dar alguns discernimentos aqui do que Jesus disse, do que aconteceu com este homem, do que os escribas disseram. Olha que interessante. Diz o texto assim no capítulo 9, no verso 2: E eis que lhe trouxeram um paralítico, deitado no leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Tem bom ânimo, filho, estão perdoados teus pecados. Mas alguns escribas diziam consigo: Este blasfema. Mas Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: Por que cogitais o mal no vosso coração? Pois qual é mais fácil, dizer: Estão perdoados os teus pecados, ou dizer: Levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra, autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se e partiu para a sua casa. E com isso enfureceu mais ainda os escribas. Vamos parar para pensar aqui, antes de fazermos alguns comentários com os antagonistas da história. Eu tenho certeza absoluta, porque na minha época, quando eu era novo na fé, eu ainda ficava pensando nisso, mas por interessante, eu nunca perguntei isso ao pastor na época. Mas eu ficava pensando, se Jesus está vendo um paralítico ali na frente, não era para Jesus chegar logo de imediato, fazer o que nós, seres humanos, fazemos? Tem bom ânimo, filho, sua paralisia acabou. E legal, beleza, tudo isso que eu queria. Mas ele não fez isso. Por quê? Essa é a grande pergunta. Porque a fé é um dom de Deus, irmãos. Ninguém sabe quem tem, quem não tem. E a fé, ela se desenvolve dentro de você, ela vai crescendo mais ainda, né? A fé é uma coisa só, mas um exercício na palavra, com, oração, lendo muito, você vai estar muito afinado no que a fé está dizendo para você. Que a fé não importa o tamanho, se ela tem o tamanho, de um grão de mostarda, ou ela faz o tamanho de uma televisão, ela vai fazer o que tem que ser feito. Ela tem poder. Ali foi só Jesus mostrando que não importa o tamanho. Você não pode mensurar os dons de Deus. Dom é dom, tá? Mas vendo-lhe a fé, repara, Jesus não olhou para o paralítico. Jesus olhou primeiro, olha que fica ligado nisso. Jesus olhou primeiro para a fé que tinha nele. Jesus olhou primeiro para o dom que Deus tinha dado àquele paralítico. Mas na cabeça dos judeus, na época, ter uma paralisia, ter uma doença qualquer, uma lepra, era uma prova cabal de que você estava em pecado. Então, na cabeça desse paralítico aqui, também, ele devia estar pensando nisso. Por que ele falou da fé, a minha fé, para me ter bom ânimo, e está perdoando os meus pecados? Ele linkou uma coisa na outra. Se a minha paralisia é em função dos meus pecados, ele foi na raiz. E a palavra no grego aqui é interessante, eu nem conhecia essa palavra aqui, arfene, depois eu escrevo ela aqui, é como se jogar fora. Jesus pegou aquilo que estava dentro dele, que era aquela imundícia do pecado, e jogou fora. Só que ele continuou paralítico, mas ele estava perdoado. Querendo dizer o seguinte, que não é a paralisia, não é a doença que causa o pecado.
O que causa o pecado é a nossa desobediência diante de Deus. É o nosso encontro com a morte, desde lá de Adão e Eva. E aí, diante do acontecido, eles não estavam preocupados se os pecados deles estavam perdoados. É muito mais importante os pecados estar perdoados. Como Jesus mesmo falou, é melhor você entrar no céu sem um braço do que ir para o inferno com um braço e uma perna. Estão lembrados quando ele disse isso? Mas aí Jesus, vendo a má intenção do coração dele, já fez isso como uma pegadinha também. Foi: qual que é mais fácil, perdoar os pecados ou levanta-te e anda? Uma coisa não tem vínculo com a outra. Jesus foi lá e fez o inverso. Mandou ele levantar e andar. Ele levantou e andou e foi embora. Perceberam, irmãos, que quando Jesus tem que fazer obra na vida de alguém, necessariamente essa pessoa tem que ser curada, mas necessariamente os pecados dela têm que ser perdoados, que pecado não entra no céu. Mas você já reparou que nós cristãos, quando estamos juntos, nós damos muita ênfase à oração e menos à palavra? Vocês sabiam que para quem é calvinista, sabia que Calvino, quando começava os seus cultos, ele não começava orando? Não. Ele começava lendo um salmo, ou uma parte da Bíblia. E detalhe, não era ele que lia. Ele chamava uma criança para ler 2, 3 salmos, porque ele acreditava no ministério laical, ou de leigos, e não no presbitério clerical, de clero, dos grandes. Ele achava que tinha que começar das crianças. E a primeira coisa que ele fazia era isso: primeiro Bíblia, depois oração. A Bíblia, a palavra, o Logos é a causa. A oração é uma consequência. Porque em Provérbios diz que se você não tiver os mandamentos do Senhor e orar, até suas orações são amaldiçoadas. Entendeu, irmãos? Por isso que Jesus fez isso. Porque Jesus bateu o olho nele e falou: filho de Abraão aí, ó, todo quebrado. Aí ele falou: tem bom ânimo, confie, se lance. É isso que ele está querendo dizer. E vai dar tudo certo. E ele falou: seus pecados estão perdoados. Se Jesus falou isso, meu filho, alguém vai falar ao contrário? Alguém tem problema na cabeça? Eu acho que não, né? E foi o que aconteceu. Ele não só foi perdoado dos seus pecados, os incrédulos ali, tudo vendo essa bênção, como também foi curado, os incrédulos vendo essa bênção. E o que aconteceu com esses incrédulos? Nada. Ou seja, não adianta você ver duas coisas ao mesmo tempo acontecendo. Se Deus não te tocar, não falar com você, você está no salvo. Então, eu deixo esse texto hoje para você pensar. Não vincule oração com a palavra. Elas só se unem quando a palavra vem primeiro, depois vem a oração. Aí sim, tá? Porque Jesus é o Logos, é a palavra. Então quem está em primeiro lugar sempre é a palavra. A oração é a consequência. Não é à toa, né, que quando a oração do Pai Nosso, ele fala o quê? Pai Nosso que estás no céu. E quando ele fala santificado seja o teu nome, quer dizer separado, destacado, né, colocado num lugar de honra. Percebeu? Que até na oração ele faz com que o nome do Pai esteja em primeiro lugar. Faça isso e com certeza a sua vida vai ser outra completamente diferente. Tenha um bom final de tarde. Se alegre no Senhor. Quem sabe tem uma fé aí e você ainda não descobriu. Quem sabe através dessa palavra você descobre agora. E eu mais uma vez peço a vocês, me ajude aí com o Pix. Eu não sobrevivo do sistema. Preciso da ajuda de vocês. E são poucos que ajudam. Amém.